E a verdade é que todos nós, em algum momento da caminhada, nós já passamos por isso. Nossa esperança é testada, nossa confiança é colocada diante da dúvida. Nós queremos alívio, Deus deseja transformação da nossa vida. Porque antes de oferecer um milagre, Jesus oferece a sua presença. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar de quando o silêncio de Deus não significa esquecimento. E o texto que eu quero usar por base está em João, no capítulo 11, dos versos 1 até o verso 44. Quem nunca passou por um momento em que orou, esperou, chorou e teve a sensação de que Deus havia se esquecido de você? Talvez você nunca tenha dito isso com os lábios, mas já pensou no coração: Senhor, por que comigo? Por que essa resposta não chega, meu Deus? Será que o Senhor ainda se lembra de mim? E a verdade é que todos nós, em algum momento da caminhada, nós já passamos por isso. Nós já enfrentamos o silêncio de Deus. Existe uma diferença muito grande entre dizer não e Deus permanecer em silêncio. Quando Deus diz não, pelo menos sabemos que Ele respondeu. Mas quando Ele permanece em silêncio, nossa fé é provada em todo o tempo. Nossa esperança é testada, nossa confiança é colocada diante da dúvida. E é exatamente isso que nós vemos aqui no capítulo 11 de João. Jesus, ele recebe uma notícia urgente. Lázaro estava doente. Lázaro, ele não era qualquer pessoa, ele era amigo de Jesus. Jesus frequentava a casa de Lázaro. Marta e Maria não eram apenas conhecidos de Jesus. Eles eram amigos, eram pessoas que Jesus amava profundamente. A Bíblia, ela faz questão de dizer isso para nós. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, aqui surge uma pergunta. Será que Jesus amava tanto? Por que ele demorou? Essa talvez seja a pergunta de muita gente hoje. Se Deus me ama, por que ele está demorando tanto? Por que ele ainda não me respondeu? Talvez o maior conflito da nossa fé não seja aceitar que Deus pode fazer. É acreditar que ele continua nos amando enquanto permanece no silêncio. Quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, elas nem pedem explicitamente que ele vá até Betânia. Elas apenas dizem: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Que frase linda, não é mesmo? Elas não apresentam argumentos, não dizem: oh Deus, ele merece que o Senhor vá lá. Elas apenas lembram Jesus do amor que ele tinha por Lázaro. Como quem diz: Jesus, sabemos que o Senhor nos ama. Isso já nos basta. Mas acontece algo assim que nós não esperávamos que ia acontecer. Jesus recebeu a notícia e permaneceu mais 2 dias onde ele estava. Ele não foi até a casa de Lázaro. Imagine o coração daquela família. A cada hora que passava, elas olhavam para a estrada esperando que Jesus chegasse. Talvez Marta abrisse a porta várias vezes ao dia. Talvez Maria dissesse: ele deve estar chegando. Mas o dia termina e Jesus não chega. Outro dia começa e Jesus não chega novamente. Enquanto isso, a doença vai só piorando, até que Lázaro morre. E aqui é que muita gente desiste, porque existe uma fase da caminhada em que parece que Deus chegou tarde demais, que ele não vai estar ali. Mas é exatamente aqui é que nós descobrimos a primeira grande verdade dessa mensagem. Quando Deus aparece atrasado, ele continua trabalhando. Uma das frases mais impressionantes desse capítulo está logo no início. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Logo em seguida, João escreve, aparentemente algo contraditório. Quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu ainda 2 dias onde ele estava. Humanamente, não faz sentido, porque Jesus poderia ter ido naquele mesmo momento. Nós esperávamos ler porque Jesus os amava, Jesus teria logo de imediato já ido ver Lázaro. Mas João escreve justamente ao contrário. Porque os amava, ele ficou. Isso nos ensina algo assim tremendo. O amor de Deus nem sempre se manifesta na rapidez da sua resposta. Às vezes ela se manifesta justamente na demora, porque Deus ele enxerga aquilo que nós ainda não conseguimos enxergar. Marta, ela via enfermidade. Jesus, ele viu a oportunidade de revelar sua glória. Elas viam um fim, Jesus via um começo. É por isso que Deus não reage ao nosso relógio.
Não espere receber resposta de Deus no seu tempo. Ele age segundo o seu propósito e no seu tempo. Porque se ele tivesse chegado antes, teria apenas curado o enfermo. Mas chegando depois, ele teve a oportunidade de revelar que ele tem poder sobre a morte. Nós queremos alívio, Deus deseja transformação da nossa vida. Nós queremos uma resposta rápida, mas Deus, ele deseja que nós tenhamos uma fé madura. Você pode imaginar um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Quem olha de fora pensa, ele está destruindo aquela pedra. Mas o escultor sabe exatamente o que ele está fazendo. Cada martelada remove apenas aquilo que não faz parte da obra. Assim também é Deus. Enquanto nós pensamos que ele está demorando, ele está formando algo dentro de nós. A cruz também, ela nos ensina isso. Na sexta-feira parecia uma derrota, mas no domingo tornou-se a vitória. O silêncio de sábado não significava que Deus havia abandonado seu filho. Ele estava preparando a maior vitória da humanidade. Não interprete o silêncio de Deus como abandono. O fato de Deus não responder hoje não significa que ele deixou de ouvir a sua oração. Deus está trabalhando em áreas que você não consegue enxergar hoje. Enquanto você pede mudança nas circunstâncias, talvez Deus esteja transformando primeiro seu coração. Nunca tome decisões baseadas naquilo que os seus olhos conseguem ver hoje. Marta, ela via um túmulo. Jesus, ele já via um milagre. Parece um fim para você hoje, mas pode ser o início de uma nova história. Pode ser o cenário onde Deus revelará a sua glória para você. Quando Jesus finalmente chegou em Betânia, a primeira pessoa que vai ao seu encontro é Marta. E isso revela sobre a personalidade dela. Marta sempre foi uma mulher de muita atitude. Em Lucas, no capítulo 10, ela estava ocupando, servindo. Agora, em João 11, ela também toma uma iniciativa. Ela corre ao encontro de Jesus. Maria, porém, permanece em casa. As duas estavam sofrendo da mesma dor, mas reagiram de maneiras totalmente diferentes. Isso nos ensina que a dor nunca afeta todas as pessoas da mesma forma, do mesmo jeito. Há quem chore, há quem se cale, há quem questione, há quem se isola. Deus, ele conhece a maneira como cada um de nós sofremos. Quando Marta encontra Jesus, ela faz uma declaração que revela o que havia dentro do seu coração. Ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Observe que nessa frase, ela demonstra falta de fé. Marta acreditava que Jesus podia impedir a morte do seu irmão, mas ainda não entendia que Jesus também podia, depois da morte, ressuscitar. Ela cria no milagre, mas ainda não conhecia toda a dimensão do poder de Jesus. O maior problema que Marta tinha era a falta de fé. Era limitar o agir de Deus. Ela dizia, em outras palavras, Jesus já passou. E Jesus responde algo para ela assim, extraordinário. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, eu não faço ressurreições. Ele disse, eu sou. Porque antes de oferecer um milagre, Jesus oferece a sua presença. Há momentos em que nós buscamos apenas uma solução, mas Deus quer me descobrir quem Ele é. Marta, ela continuou conversando com Jesus. Ela não se afastou. Mesmo sem entender, ela continuou perto do Senhor. Quem permanece perto de Jesus sempre encontra esperança. E um detalhe aqui muito importante que a gente geralmente não percebe. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Segundo a tradição judaica da época, havia uma crença de que o espírito permanecia próximo ao corpo por até 3 dias, esperando a possibilidade do retorno. No 4º dia, quando o corpo já estava em decomposição, toda esperança humana era considerada perdida. João, aqui, ele faz questão de mencionar os 4 dias justamente para mostrar que, aos olhos de todos, não existia nenhuma possibilidade mais. Foi exatamente nesse cenário que Jesus escolheu agir. Será por quê? Porque quando termina a capacidade humana, começa a manifestação divina. Começa a manifestação do poder de Deus. Talvez Deus tenha esperado justamente porque queria que ninguém pudesse dizer foi coincidência, foi uma sorte. Ele apenas estava desacordado e acordou. Não. Quando Jesus chegou,
Era impossível. E é justamente no impossível que Deus gosta de revelar quem Ele é. Depois de conversar com Marta, Jesus fez algo assim que mudou completamente o rumo daquela história. Ele foi até o túmulo, porque existe uma terceira verdade que nunca podemos esquecer. E é exatamente isso que nós veremos neste último ponto. Quando Jesus chega, o túmulo nunca tem a última palavra. Depois de conversar com Marta e Maria, Jesus toma uma atitude que chama nossa atenção. Ele não vai primeiro para casa, não vai conversar com a multidão, não tenta explicar o motivo da demora. Ele vai direto para o túmulo onde Lázaro estava. Aquele lugar representava dor, ele representava despedida. Para Marta e Maria, aquele túmulo era a prova de que havia tudo se acabado. Mas aquilo que para elas era o fim da história, para Jesus era apenas o início. Era o cenário perfeito onde Deus manifestaria sua glória, seu poder. Quando Jesus chegou ali, diante do túmulo, Marta diz uma frase muito humana: Senhor, já está cheirando mal. Em outras palavras, ela dizia a Jesus: agora, Jesus, realmente acabou. Observe como somos parecidos com Marta. Enquanto Jesus olha para possibilidades, nós olhamos para nossas limitações. Então, Jesus ele responde uma das frases mais profundas deste capítulo. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Jesus não estava pedindo que Marta entendesse, ele estava pedindo que ela confiasse nele. E é um dos maiores desafios da nossa vida cristã. Nós queremos entender primeiro. Deus nos chama a confiar primeiro. A fé nunca nasceu da explicação, a fé nasce da nossa confiança em Deus. E há um detalhe nesse texto que me chamou muito a atenção. Antes de Jesus realizar o milagre, Jesus ele chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Sempre que nós lemos esse texto, surge uma pergunta. Se Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Porque Jesus não é indiferente à nossa dor. Ele sabia que o milagre aconteceria. Mesmo assim, decidiu chorar com aquela família. Isso nos ensina algo maravilhoso. Às vezes, Deus não remove imediatamente nossa dor, mas Ele sempre entra nela conosco. Jesus, Ele chora conosco. Jesus, Ele fez algo assim maravilhoso. Ele olha para o túmulo e diz: Lázaro, venha para fora. O mesmo Deus que chamou Lázaro para fora, continua chamando você, continua nos chamando hoje, chamando para fora do medo, medo das nossas inseguranças, medo das nossas frustrações. E para concluir, voltando ao início, fazendo uma pergunta para você. O que Deus está fazendo quando você acha que Ele se esqueceu de você? Aqui em João 11, nos responde: Ele continua trabalhando mesmo quando você não vê. Ele continua formando a sua fé, mesmo quando você não entende. Marta e Maria acreditavam que Jesus havia chegado atrasado, que não tinha jeito mais. Mas Jesus nunca chegou atrasado. Ele sempre chegou exatamente no momento certo, em que ninguém jamais poderia perceber ou receber tanta glória. Se tivesse chegado antes, as pessoas diriam: era apenas um enfermo e foi curado. Só Deus poderia fazer aquilo. Deus faz aquilo que somente Ele pode fazer. E então Jesus, ele continuou chamando: venha para fora. Saia dessa tristeza, venha para fora. Saia dessa desesperança, venha para fora. Venha, Deus está te chamando. Porque o silêncio de Deus nunca vai ser abandono. O silêncio de Deus sempre vai ser preparação. Preparação para o seu chamado. Preparação para você ser curado. Preparação para você viver algo muito melhor. Somente creia, porque Deus jamais esquece dos seus filhos.